Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria poder entrar na sua casa mais uma vez através desse segundo episódio do podcast do pastor. Eu sou o pastor Jefferson Linsmaier e nós começamos hoje esse podcast sobre o assunto jejum. Roda a vinheta. Lá no meu Instagram uma caixinha de opção para que as pessoas indicassem qual assunto elas gostariam de ouvir aqui, e ficou assim, páreo a páreo, oração e jejum, mas o jejum se sobressaiu. Oração pode ser um tema para um próximo podcast. Hoje, diferente do episódio número 1, eu não tenho nenhum convidado aqui. No primeiro episódio nós tivemos aqui o presbítero irmão Alan compartilhando o seu testemunho de vida, falando a respeito daquilo que Deus fez na sua vida. E hoje eu vou fazer esse podcast me direcionando diretamente a você, até pela complexidade do assunto. Então, antes de mais nada, eu preciso dizer para você que jejum é uma disciplina espiritual. Da mesma forma como nós temos oração, leitura da palavra, meditação na palavra de Deus, momento de silêncio, solitude, o jejum também é uma prática de disciplina espiritual. E ele é uma disciplina porque exige esforço, exige perseverança e exige determinação. É impossível você desenvolver o hábito, por exemplo, da leitura, da oração, da meditação, do silêncio, da solitude e do jejum, sem que você tenha um propósito estabelecido. E para a gente começar a entrar já nesse assunto, até porque o podcast ele não é tão longo, eu preciso dizer para você o que não é jejum. Existem muitas pessoas que têm dúvidas a respeito do jejum, porque pensa-se que jejuar é abrir mão de coisas. Então, algumas pessoas abrem mão, por exemplo, de celular, de televisão, se afastam por um determinado tempo de redes sociais. Há alguém que pratica um tal de jejum de palavras. Porém, a palavra usada para jejum na Bíblia, ela se destaca com o significado abstinência de alimentos. E fica fácil da gente compreender essa verdade, porque de forma simples para você entender. Imagine você ir no médico e o médico pedir para você um exame de sangue. E ele fala para você assim: o seu exame está marcado para amanhã às 9 horas da manhã. Só que você precisa estar em jejum. Você não vai dizer para o médico no outro dia, chegar lá e dizer para ele: olha, eu estou em jejum, porque desde ontem à noite até agora eu não mexi no celular. Desde ontem à noite até agora eu não entrei nas redes sociais. Desde ontem à noite até agora eu não falei palavras nenhuma. Então, isso não é jejum. O que se entende por jejum? A abstinência de alimento, ou, em alguns casos, a abstinência além do alimento também da água. Portanto, nós podemos chamar essas ações, por exemplo, de ficar sem rede social, sem televisão, sem alguma atividade cotidiana do seu dia a dia, de propósito. E isso pode ser complementar ao jejum. Porém, jejum é abstinência de alimento. Dito isso, outra coisa que eu preciso deixar aqui para você é que jejum não é um atestado de isenção de lutas. Há quem pense que por jejuar, por se entregar de uma maneira mais completa, ou talvez de uma maneira mais intensa às disciplinas espirituais, ficará isento de luta. Então, a primeira verdade que você precisa descobrir a respeito do jejum é que o jejum não te isenta das lutas. O salmista escreve no Salmo de número 69, o verso 10, dizendo: até quando eu choro e jejuo, preciso suportar a zombaria.
A Bíblia diz que logo após Jesus ter sido batizado, o Espírito Santo o impeliu para o deserto, para que ali ele jejuasse 40 dias e 40 noites. Aliás, esse já é o próximo ponto, próximo foco dessa palavra a respeito do jejum que eu trago para você. Por que jejuar? O que é o jejum? Primeiro, jejum é um exemplo deixado por Jesus. Aliás, primeiro, jejum não é atestado de isenção de lutas. Segundo, jejum é um exemplo praticado por Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2, nos diz que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus jejuou. E a forma como ele jejuou, nós já vamos discorrer sobre isso. No Antigo Testamento, entretanto, fica claro para nós que jejum era um princípio estabelecido como regra, ok? Então não era um princípio que era explorado com voluntariedade ou com uma decisão de fazer ou não. O jejum no Antigo Testamento ele era exigido pela lei, pelo menos uma vez no ano, na festa chamada Yom Kippur. Levíticos capítulo 23, versículo de número 29, Moisés escreve dizendo: toda pessoa que não jejuar, esse será expulso do meio do seu povo. Portanto, olha que interessante que o texto está nos dizendo. O jejum era uma prática obrigatória para todos aqueles que se aproximavam de Deus no Antigo Testamento. Era o chamado dia da aflição da alma. Inclusive, algumas versões bíblicas substituem essa palavra toda pessoa que não jejuar por toda pessoa que não afligir a sua alma. Era uma maneira de sujeitar a alma ao controle de Deus. Era uma forma de Deus trabalhar no caráter do seu povo, dizendo: neste dia, o seu pensamento, as suas vontades, o seu desejo de se alimentar, o seu desejo de sobrevivência, ele estará disponível para mim. Então, esta festa chamada de Yom Kippur, inclusive ela é praticada até hoje, ela trazia esse conceito: toda pessoa que não jejuar será expulsa do meio do seu povo. E a gente tem vários exemplos ao longo do Velho Testamento a respeito da prática do jejum. Porém, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós não temos um mandamento que se diga: e devereis jejuar, ou vocês terão que fazer assim. Diferente deste mandamento expressado por Deus para os crentes do Antigo Testamento, os cristãos do Novo Testamento agora recebem uma orientação, ainda que de maneira implícita no texto e não clara ou objetiva, mas Jesus deixa claro para nós, Jesus deixa implícito, melhor dizendo, a ideia no texto de que nós devemos jejuar. Mateus capítulo 6, versículo 16 e 18, Jesus chama os seus discípulos, ali é uma sequência do Sermão do Monte, e ele vai dizer para os seus discípulos: quando jejuarem. Então, antes de eu continuar esse texto, me permita fazer aqui essa breve análise com você. Quando jejuares. Perceba que Jesus não está dizendo se vocês jejuarem, ou quando vocês quiserem jejuar, mas havia uma expectativa de Jesus em relação aos seus discípulos de que em algum momento eles jejuariam, porque esta palavra, quando jejuares, na verdade é uma ordem expressa: vocês vão jejuar. Então essa instrução de Jesus, ela vem primeiro para demonstrar que Jesus tinha a expectativa de que os seus discípulos jejuariam, por isso ele vai dar essa instrução, e ele começa a estabelecer a motivação correta do jejum. Ele diz: não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto
a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Então, o que Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos? Ele está dizendo assim, olha, os religiosos, aqui chamados como hipócritas, eles têm uma maneira de praticar o jejum para que esta prática deles se torne visível para o povo. Então, eles queriam que as pessoas soubessem que eles estavam jejuando. Por isso, Jesus diz que eles ficavam tristes. Imagine você encontrar uma pessoa no meio da rua com essa aparência de tristeza. Alguém olharia e dizia, essa pessoa está jejuando. E perceba que o texto diz assim, eles mudam a aparência, ou seja, eles forçam a imagem do rosto para que quando alguém olhasse para eles dissesse, estão jejuando. Aí Jesus vai dizer assim, eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Então, ao jejuar, Jesus dizendo, ao jejuar, mais uma vez, é uma ordem imperativa. Jesus não estava dando opção, ele estava dizendo, quando vocês jejuarem, ao jejuar, ele diz assim, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vem em secreto, e seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Aqui eu quero desmistificar outra coisa para vocês também, porque eu, particularmente, cresci num ambiente onde as pessoas praticavam o jejum, mas eu cresci ouvindo dizendo assim, ó, se você estiver jejuando, você não pode contar para ninguém que você está jejuando, senão quebrou o jejum. E muitas vezes essa orientação levava à prática de um pecado, porque às vezes a gente chegava na casa de um familiar, eu na minha adolescência eu costumava jejuar bastante, e aí você já vai entender que o que eu estou falando aqui não é hipocrisia, mas costumava jejuar, e às vezes chegava na casa de um familiar, na casa de um amigo, até mesmo na escola, no momento de comer, e alguém perguntava, você não vai comer? Não quero. Você não vai comer? Não, eu não estou com fome. Na verdade, estava com fome. É a prática de esconder o jejum nos levava a uma prática pecaminosa chamada mentira. Muitas vezes alguém perguntava, você está jejuando? Não estou jejuando não. Com medo de expor que nós estávamos jejuando, porque fomos ensinados dessa maneira, a gente às vezes acabava mentindo, que não estava jejuando, ou que estava sem fome, ou que já tinha comido, para não quebrar esse voto de sigilo que a gente fazia junto ao jejum. Mas a bem da verdade é que a pergunta que surge para nós é, então o pastor pode ou não pode contar? Jesus, na verdade, não estava proibindo o fato de contar sobre estar jejuando, mas ele estava estabelecendo uma nova forma de motivação, ou seja, ele estava corrigindo a motivação da prática do jejum. O pastor Luciano Subirá, no seu livro A Cultura do Jejum, aliás, recomendo muito esse livro para quem quer conhecer mais a respeito do jejum. O pastor Luciano Subirá, no seu livro, ele diz que Jesus estava sozinho no deserto. Portanto, não havia como os discípulos saber que ele havia jejuado 40 dias e 40 noites e depois teve fome, se ele próprio não ensinasse para os seus discípulos a respeito dessa prática. Então, quer dizer, Jesus, ele não está dizendo que você não pode contar, mas qual a motivação? Não há problema você chegar num ambiente em que está sendo servido algum alimento e alguém perguntar, olha, você quer se alimentar disso ou daquilo? Você dizer, não, eu estou num propósito. A pessoa já vai entender, e se não entender também não há problema em ser específico. Eu estou num propósito de jejum e eu prefiro me abster. O que Jesus estava condenando aqui na prática dos hipócritas? Eles demonstravam que estavam em jejum para receber reconhecimento das pessoas, para que alguém olhasse e dissesse, olha como esse homem é santo, que homem de Deus. E na verdade, você revelar a alguém que você está jejuando sem querer atrair para você essa glória, apenas para
informar ou até mesmo para motivar alguém. Veja bem, eu, por exemplo, na função de pastor, é totalmente didático convidar a igreja para momentos de jejum. Irmãos, eu vou jejuar de tal período a tal período e eu convido aqueles que querem jejuar comigo. Logo que nós viemos para cá, eu acho que nós assumimos a igreja, nós assumimos a igreja dia 11 de outubro de 2020 e comecinho de 2022, eu propus aqui para os irmãos fazermos um jejum de 21 dias de abstinência total de qualquer alimento que não saísse da terra, somente aquilo que a terra produzia. Irmãos, quem é de Iguatu que vai estar assistindo esse podcast pode contar a sua experiência aí. Muitos irmãos entraram nesse jejum. É uma forma didática. Eu pequei de falar para eles que eu ia fazer um jejum? Não, é a didática, é a instrução, é o modelo de repetição que gera o aprendizado de disciplinas espirituais. Então, nesse período, eu lembro que muitos irmãos entraram, alguns conseguiram 2 dias, alguns conseguiram uma semana, alguns conseguiram 2 semanas, outros 18 dias, 20 dias, 21 dias. E conseguimos, graças a Deus, todos dentro desse propósito, uns mais, outros menos, mas o certo é, a igreja jejuou de maneira coletiva. Então, isso nos mostra que era a intenção de Jesus revelar para os seus discípulos que é importante que Deus saiba. Ninguém precisa saber que eu jejuo, porém, se fizer necessário revelar a alguém para não quebrar o meu propósito e para que eu não incorra em um outro pecado de mentira, ou até mesmo para inspirar e para desenvolver a disciplina espiritual do jejum para alguém, não há problema nenhum em comentar, ok? Ouvi uma frase hoje ainda, inclusive enquanto lia a respeito de jejum e ouvia alguém falando, diz assim, que ninguém dá uma ordem sem esperar que ela seja obedecida. Então Jesus deu uma ordem: quando vocês jejuarem, ao jejuar. Então a ordem de Jesus é jejue. Então, como jejuar? Vamos falar primeiro como não jejuar. Zacarias capítulo 7, versículo de número 5, há uma instrução de como não fazer o jejum. Deus disse: fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, jejuastes para vós ou para mim? Então, mais uma vez, como não jejuar? Com a motivação errada. Então, é possível jejuar com a motivação errada? Obviamente que sim. Se eu jejuo com um pensamento me fugiu a frase aqui, deixa eu tentar lembrar. Eu estou gravando aqui como se fosse ao vivo, então não vai ter corte, esse podcast não vai ter corte. Lembrei a palavra. Se eu jejuar como uma prática de autojustificação, então, obviamente, eu estou jejuando para mim. Eu preciso entender que o jejum não muda quem Deus é. O jejum não tem como principal característica mudar Deus, mas nos tornar mais sensíveis para ouvir a voz de Deus, receber as orientações de Deus, receber as estratégias de Deus, para que através dessas estratégias nós tenhamos vitórias, tenhamos livramentos, sejamos usados com poder e possamos ter comunhão com o Espírito Santo. Então, como não jejuar? Zacarias 7,5, jejuando para mim mesmo. Olha que tem um jejum destacado aqui. Deus está dizendo: vocês jejuaram para vocês ou para mim? Então, na próxima vez que você for jejuar, e aqui eu estou usando a mesma expressão que Jesus, quando vocês jejuarem, jejuem com a motivação correta. Para quem eu estou jejuando? Senhor, esse jejum é para o Senhor.
O Senhor faz em mim, mata em mim a minha carne. Senhor, destrona todo ídolo assentado no meu coração. Isso aqui é tema para outro podcast, mas o jejum também serve para destronar os ídolos do nosso coração. Quantas vezes nós somos tão motivados a projetar, por exemplo, coisas, sonhos, realizações, que nós acabamos estabelecendo prioridades acima de Deus. Isso é idolatria. E o jejum vem para colocar no lugar as coisas das coisas. No lugar de Deus, Deus. Como não jejuar? Esse aqui é forte, irmão. Isaías capítulo 58, versículo 3. Olha o que diz essa palavra. É Deus usando a boca do profeta e falando através do profeta. Deus está dizendo assim. O povo pergunta, por que jejuamos e não viste? Por que nos humilhamos e não reparastes? Olha a pergunta de ousadia do povo para Deus. Eles estão dizendo, Senhor, nós estamos jejuando, o Senhor não está vendo? Nós estamos nos humilhando, o Senhor não repara na gente? Aí Deus vai responder, contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é agrado de vocês e exploram seus empregados. Primeira coisa, jejum serve para sufocar as vontades da carne, para enfraquecer a carne, para que o espírito seja fortalecido. Então, como não jejuar? Vocês fazem o que é do agrado de vocês. Então, o princípio do jejum é sufocar a carne, sufocar as nossas vontades, para que a vontade de Deus prevaleça. Aí ele vai dizer assim, vocês exploram seus empregados. Está falando de relacionamento. Eles jejuavam, colocavam em prática a sua ação religiosa, não vou nem dizer espiritual, porque Deus não aceitou esse jejum. Então eles colocavam em prática a sua ação religiosa, mas quando se tratava do relacionamento com pessoas que trabalhavam com eles eram demônios. Aí eu pergunto para você, nós estamos falando sobre jejum. Como não jejuar? É por dentro submeter o espírito a Deus, mas por fora não se submeter ao controle do Espírito Santo. Então, de certa forma, eu estou me enganando, porque eu jejuo para ouvir a voz de Deus, para ter um relacionamento com Deus, mas eu não consigo me relacionar com quem está próximo de mim. Vocês exploram seus empregados. Olha a continuidade desse texto, Isaías 58, 3-6. Seu jejum termina em discussão, rixa, em brigas de socos brutais. Meu Deus! Meu Deus! Aí ele diz assim, vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Então Deus está dizendo aqui no capítulo 58 de Isaías, se vocês jejuarem desta maneira, eu nem recebo. Será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, se incline com a cabeça no junco, se deleite sobre panos de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum? Ou um dia aceitável ao Senhor? O jejum que eu desejo não é esse. Lembra do Yom Kippur? É sobre isso que está sendo dito aqui. Não adianta, Deus está dizendo, não adianta vocês tirarem um dia para vocês jejuarem para não ser expulso da comunidade. Mas fazer aquilo que vocês querem, explorar seus empregados, discutir, brigar, sair no braço, é exatamente o que está no texto aqui. Porque vocês não serão ouvidos. Será que é isso que vocês chamam de jejum? Não é esse o jejum que eu quero. Aí Deus está dizendo assim, aí como jejuar? O jejum que eu desejo é esse, versículo 6. Solte as correntes das injustiças, ô glória. Deus está dizendo, seja justo. Seja justo. Desate as cordas do jugo, ou seja, tire o peso de sobre o seu irmão.
Não seja peso para ninguém. Não coloque peso para ninguém. Põe em liberdade os oprimidos e rompa todo o jugo. Glória a Deus. Como jejuar? Aqui entra num assunto interessante para mim falar para você, porque para a gente já poder ir caminhando aqui, ok? Então, como jejuar? A Bíblia fala de alguns tipos de jejum. A Bíblia fala, por exemplo, do jejum total, jejum parcial e daquilo que nós chamamos de jejum específico. No entanto, há outros tipos de jejum, eu vou citar aqui, mas os três principais. Jejum total, abstinência completa de comida e de água. Esse é o jejum em que você não come e não bebe nada. Foi o jejum praticado, por exemplo, por Esther, no capítulo 4, versículo 15 e 16, que nós vamos falar daqui um pouquinho sobre ele mais uma vez. Nesse tipo de jejum, não são todos que podem praticar o jejum total, mas é um jejum que pode ser feito por períodos curtos, por exemplo, de 6 a 12 horas, no máximo 3 dias, é o jejum de abstinência total. Não come e não bebe nada. E por que ele não pode ser por períodos tão prolongados? Porque o nosso corpo não foi feito para ficar sem água. Sem alimento é até benéfico para a saúde, tanto física quanto espiritual. Mas sem água, não. Precisamos ter prudência, porque quando agimos de maneira desordenada ou loucamente, a Bíblia chama de sacrifício de tolo. Deus nem recebe. Aqui no Brasil, não vou saber especificar exatamente quando, nem onde, mas se não me falha a memória, foi em Minas Gerais, mas se você der um Google aí, você vai encontrar isso que eu estou falando. Um crente, não sei se era pastor, um crente resolveu fazer um propósito de 40 dias de jejum absoluto, jejum total, sem comida, sem água. E obviamente morreu. O corpo nosso não é feito para esse processo. E isso já vai desencadear no próximo ponto, que é o jejum com água ou jejum parcial. Um homem bem intencionado, servo de Deus, subiu para fazer sua prática religiosa, para buscar mais de Deus, mas por falta de vigilância, morreu. Então o jejum total ele precisa ser feito sobre a ótica da prudência. Por exemplo, eu tomo remédio controlado para tireoide, então eu não posso fazer mais o jejum total. Quando podia, fiz muitas vezes jejum total. Hoje já não posso mais, porque o remédio controlado precisa ser tomado diariamente. Ok? Então, esse tipo de jejum total é o mais radical dos jejuns praticados, ensinados na Bíblia, porém, ele é um jejum que não pode ser tão prolongado. Pastor, sobre o horário. Há quem comece o jejum da meia-noite e vai até quando aguentar. Mas você sabia que o jejum do povo judeu começava às 6 horas da tarde? Então eles se alimentavam de manhã, se alimentavam ao meio-dia, se alimentavam possivelmente à tarde, mas do pôr do sol, das 6 horas da tarde de um dia até as 6 horas da tarde do outro dia, era o horário em que eles jejuavam. A primeira vez que eu vi alguém falando para mim que começava o seu jejum pós o almoço, eu confesso que eu fiquei escandalizado, porque eu fui ensinado que jejum se começa quando acorda. Eu fui ensinado dessa forma. Então, a gente, para inserir o jejum na nossa prática diária, as nossas professoras da escola dominical nos ensinavam que a gente acordava em jejum, sem comer, sem beber nada, e quando chegava no horário do almoço, a gente orava, entregava o jejum e estava tudo bem, aí estava liberado para comer, para beber. A prática do jejum sendo inserida, ensinada de maneira didática, pedagógica. Então, quando eu ouvi um pastor amigo, hoje já de idade bem avançada,
esse pastor ele tinha o hábito de começar o seu jejum após o almoço. Então tomava o café da manhã, almoçava e ele dava início ao seu jejum. E aí, quanto tempo ele jejuava, eu nunca tive essa ousadia de perguntar, mas a gente via que surtia um efeito extraordinário, porque era um homem tremendamente usado nas mãos de Deus. Então, jejum total, não há um horário específico, ele exige abstinência total do jejum, ou melhor, abstinência total de água e de alimento. Aí vem o outro que eu disse que iria falar agora, que é o jejum com água, ou jejum parcial. Esse é o tipo mais comum de jejum. Então você que, como eu, toma remédio, que não pode ficar sem tomar o remédio diariamente, no caso eu tomo um só. Então no primeiro horário da manhã, quando eu acordo, eu já tomo esse remédio e aí posso ficar o dia todo em jejum. Então assim, agora existem pessoas que tomam vários remédios ao longo do dia, em horários diferentes, ok? Então veja bem, jejum com água é o tipo mais comum que você pode fazer. Esse é o jejum em que você não come nada, mas bebe água. Baseado em Mateus 4, 1 e 2, em que Jesus provavelmente praticou esse jejum durante seus 40 dias no deserto, porque a Bíblia diz que, tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o jejum com água pode ser feito por períodos mais longos do que o jejum total. Eu já tive a experiência, eu mencionei o livro do pastor Luciano Subirá. Eu já tive essa experiência de colocar em prática aquele jejum que ele ensina lá de 40 dias, sem alimento, mas tomando água. E é totalmente possível. Meu irmão, primeiro, segundo, até o terceiro dia é um pouco difícil, mas a partir do terceiro dia você já não sente mais fome. Então você toma água para poder hidratar o seu corpo, mas já não existe mais fome. Então esse jejum com água ele pode ser mais prolongado. É o jejum em que você pode beber também outros tipos de líquido para o seu corpo não entrar em choque, como limonada, suco de frutas, suco de legumes, até para poder dar uma capacidade maior para o corpo poder suportar o processo do jejum. Então o jejum com líquido ele faz parte da prática da disciplina espiritual. Então não existe desculpa para nós falar, não, eu não posso jejuar porque eu tomo remédio. Não, você pode jejuar, tome sua água, abstenha-se do alimento pelo período estabelecido no teu propósito e bora jejuar porque nós precisamos dessa ferramenta espiritual. E o outro tipo de jejum que nós temos é o jejum específico, tá? Baseado lá em Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3, é um jejum quando, nesse caso, eliminado alguns tipos de alimentos da sua dieta, comendo de forma simples. Então, jejum parcial ou jejum específico, normalmente retira-se uma comida gostosa ou especial e se alimenta apenas do básico para sobrevivência e não pelo gosto de comer. Então, se você tem, por exemplo, algum problema de saúde que você não pode ficar sem comer, não pode ficar sem água, então você pode jejuar de maneira específica, porque é muito mais seguro do que o jejum total e o jejum com água. Eu me lembro, deixa eu compartilhar isso aqui com você, eu me lembro que houve um tempo, pelo menos 2 vezes Deus me pediu um jejum específico, uma vez o Senhor me pediu para fazer um jejum se alimentando apenas de arroz e água durante 15 dias. Irmãos, é tremendo, é extraordinário. Outra vez o Senhor me fez um pedido para fazer durante, eu acho que foi 15 ou 20 dias também, é o tempo agora não lembro certo, talvez se ela não tivesse que ela iria me lembrar, mas um período longo sem carne, nada de carne, zero. E o resultado espiritual dessa prática, eu estou falando assim de colheita,
de dons, de manifestação do poder de Deus, de ouvir com clareza a voz do nosso amigo Espírito Santo, o direcionamento de Deus, receber palavras inspiradas para pregar, período de grande avivamento pessoal, quando coloquei em prática. Então, o jejum específico também faz parte do contexto bíblico. Então, agora, para a gente já partir, para começar a encerrar essa nossa meditação, quando jejuar? Então, eu vou citar aqui para você pelo menos 7 motivos para quando jejuar. Primeiro, é claro que tem muitos outros, mas eu vou citar apenas 7 aqui. Primeiro, quando se sentir longe do Senhor. Joel capítulo 2, versículo 12 nos diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Então o jejum nos reaproxima de Deus. Você sentiu que a fé esfriou? Jejua. Sentiu que você se distanciou de Deus, do propósito de Deus? Jejua. Segundo, para quando jejuar? Quando é necessário escolher, estabelecer e enviar obreiros para a obra. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 e 3, nos diz: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e o enviaram. Atos 14, versículo 23, Paulo e Barnabé, diz o texto, Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles o encomendaram ao Senhor, em quem havia confiado. Vivemos uma geração onde muitos obreiros são levantados por conveniência, muitos são levantados por amizade, muitos são levantados pelo valor do dízimo que dão, pela influência que exercem, mas o padrão bíblico é oração e jejum. Não se escolhe homens de Deus por métodos humanos. Homens de Deus são escolhidos pelos métodos de Deus e um deles é jejum. Terceiro, quando jejuar? Para buscar a proteção de Deus quando estamos em perigo. Esdras, capítulo 8, versículo de número 21 a 23, Esdras diz assim: ali, junto ao canal de Ahava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos que nos desse uma viagem segura para nós, nossos filhos e todos os nossos bens. E ele vai declarar por que ele faz jejum. Ele tinha poder de pedir que o rei mandasse soldados, mas olha a ousadia de Esdras. Ele diz assim: tive vergonha de pedir soldados e cavaleiro ao rei para nos proteger dos inimigos na estrada, pois eu tinha dito, a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos esta bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Ele testemunhou que Deus é segurança, que Deus é proteção, que Deus é livramento. E aí ele diz assim: fui orar, fui jejuar, porque eu tive vergonha de contrariar aquilo que eu afirmei. E aí ele termina dizendo: por isso jejuamos e suplicamos essa bênção, e o nosso Deus nos atendeu. Aleluia! Quarto motivo por que jejuar: quando precisamos nos arrepender e abandonar o nosso pecado. Jonas 3, versículos 5 a 10 diz: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum. Todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Então, jejum de arrependimento remove a ira de Deus de sobre o homem. Abandone o pecado. Pastor, eu não consigo vencer o pecado. Jejue. O jejum mata a sua carne, sufoca os desejos pecaminosos.
fortalece o teu espírito e remove de sobre a tua vida a ira, porque o que traz a ira de Deus sobre o homem? Pecado. Se as coisas estão batendo na trave, não estão dando certo, tudo dá errado, vai jejuar, porque há pecado que precisa ser destronado da sua vida, e o arrependimento através do jejum remove a ira de Deus e abre porta para a bênção. Quinto motivo de quando jejuar. Devemos jejuar quando buscamos soluções em causas emergenciais e livramento. Esther capítulo 4, versículo 16, havia uma sentença de morte sobre o povo, e Esther diz assim: reúna os judeus em Suzã, jejuem em meu favor, não comam durante 3 dias e 3 noites, eu e minhas criadas jejuaremos com vocês, depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Havia uma sentença de morte, era uma causa emergencial, não tinha de onde vir livramento, era proibido entrar na presença do rei sem ordem, sem marcar um horário, ainda que Esther fosse a rainha. Mas quando ela entra, depois de 3 dias e 3 noites de jejum coletivo, a nação se põe a jejuar, ela entra e o rei estende o cetro para ela e diz: tudo o que você me pedir, até metade do reino eu te darei. O que isso significa? Que foi removido a morte de sobre ela e colocado a autoridade para pedir o que quisesse, por causa do jejum. Jejum em busca de causas emergenciais e livramento. Neemias capítulo 1, versículo 4 diz: quando ouvi estas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 3 e 4 diz: então Josafá temeu, pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se levantou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Então, buscar a Deus em jejum, em causas emergenciais e livramentos, também é propósito de quando buscar a Deus em jejum. Sexto, penúltimo, para nós encerrarmos. Quando buscar a Deus em jejum? Quando você desejar desenvolver a autoridade espiritual. Marcos capítulo 9, versículo 28. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. E por último, sétimo, esse aqui eu ouvi num podcast e eu fiz questão de marcar porque mexeu comigo. Quando jejuar? Perguntaram para Jesus assim, Lucas 5, 33 a 35. Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, assim como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Jesus estava dizendo assim: enquanto você está no meio de uma festa, você não jejua. Você foi convidado para a festa com o objetivo de participar da festa. Então eles estavam com o noivo. Ele diz: mas quando o noivo for tirado, nesse dia eles jejuarão. Então, quando jejuar? Marque isso aí no seu coração. A igreja jejua quando sente saudade do noivo. Quando eu ouvi essa verdade, eu precisava compartilhar com você. A igreja jejua quando sente saudade do noivo. Então, se você ainda não jejua, eu te dou uma motivação. Jejue por saudade do noivo. Jesus está voltando. A igreja precisa se revestir dessas armas de autoridade espiritual. Meus irmãos, eu sei que há muitos e muitos outros assuntos dentro do assunto jejum para trazer, para explanar, mas hoje eu vou deixar aqui nesse podcast, episódio 2 do podcast do pastor, agradecer você que até aqui ficou comigo e pedir, curta, compartilhe, se inscreva, siga aí nas minhas redes sociais,
para que você não perca nenhum episódio. Semana que vem nós retornamos aqui de novo com episódio de número 3, já com um convidado estabelecido. Estaremos aqui com um convidado especial, compartilhando mais uma conversa, um bate-papo, um testemunho para edificar a sua vida. Podcast do Pastor. Participe, seja abençoado. Deus abençoe sua vida e até a próxima, em nome de Jesus.